Alô, alô, boa tarde, salve, salve Brasil, gente, Minas no ar a partir de agora com as principais notícias de Belo Horizonte, de Minas Gerais. E você, sempre no início do programa, eu gosto de lembrar que se você que está em Belo Horizonte, região metropolitana, você está no interior, tem uma denúncia a fazer, tem imagens aí de uma coisa curiosa, de um problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, manda pra cá. O nosso WhatsApp está no canto alto da tela, então você manda agora. 997727663. Bora, gente, que tá no ar o Brasil, gente, desta quinta-feira, 19 de abril, dia do índio. Viva o índio! Viva! Ó, chama a chuva, vou chamar a chuva. Hoje, dia 19 de abril, é dia do índio. Pouco respeitado nesse país. Preconceito demais contra os índios. É. Toca de novo o tambor do índio aí. Toca aí. Chama a chuva. Agora interrompe a brincadeira que o papo é sério. Interrompe a brincadeira que o papo é sério. Não que o papo do índio não fosse, mas preste atenção nisso que eu vou falar para você agora. Depois do incêndio causado pela queda de uma árvore de grande porte no fim da tarde de ontem, que destruiu 9 carros no bairro de Lourdes, aqui em Belo Horizonte, hoje a prefeitura se posicionou em relação ao corte e poda de árvores na cidade. A Secretaria de Obras e Infraestrutura prometeu prioridade na verificação de mais de 7 mil árvores que têm registro de problemas que foram comunicados pela população. Tenta cortar uma árvore aí na frente da sua casa. Está infestada de larva, de bicho, está facilitando a entrada de vagabundos e tal. Corta para você ver. Corta para você ver. Olha o Diogo Ramalho mostrando aí, veja. A árvore de 20 metros que caiu sobre a rede elétrica ontem na rua São Paulo, no bairro de Lourdes, provocou um grande incêndio. Atingiu 9 carros, destruindo 7 deles com as chamas. Por sorte, ninguém se feriu, mas o episódio assustou bastante a população e as autoridades, que já anunciaram medidas preventivas para que novos acidentes não aconteçam. Nesse período de 1 ano e 4 meses de gestão, nós já fizemos 23 mil, da ordem de 23 mil podas, tá certo? E fizemos da ordem de 5.500 supressões. Bom, a poda ela é importante porque a poda ela faz uma poda de equilíbrio da copa. Uma árvore que está desequilibrada, ela tem essa tendência. Ali, certamente, havia esse desequilíbrio naquela árvore, certamente havia. A aceleração de podas e supressões, ou seja, a extinção de algumas árvores, será necessária, já que para a Prefeitura de BH, a queda da árvore nesta quarta-feira não teve nenhum fator externo, como vento ou chuva. Ali você tinha o quê? Tinha certamente um tracionamento da raiz, que já devia estar tracionado há algum tempo. Quando você vai fazer uma obra de esgoto, uma obra de abastecimento de água, uma obra de gás, aquela canaleta que é feita no solo, se ela encontrar alguma árvore, normalmente eles vão seccionar. E a árvore acabou inclinando. E foi uma ação interna da sustentação da árvore. Não houve nenhum agente externo. Segundo o secretário, já existem 7.145 solicitações para poda e supressão de árvores em Belo Horizonte. A estimativa é de que 30% delas sejam para supressões. O prefeito já determinou, não há restrição orçamentária para esse trabalho. Então, esse é um fato relevante e muito importante. Segundo, nós vamos nos dedicar e debruçar, o que nós estamos fazendo agora pela manhã, em todos os pedidos de cidadão de verificação de supressão de árvore. Então, essa é uma emergência primeira, uma prioridade primeira, aquilo que o cidadão já identificou que há um risco. Hoje pela manhã foi hora de limpar o estrago e consertar parte da rede elétrica que ficou danificada. O último veículo ainda estava sendo retirado no início da tarde desta quinta-feira. Apesar do susto, as perdas foram materiais. O alerta para que algo seja feito rapidamente. Nós vamos colocar metas arrojadas para isso. Se for o ritmo que a gente trabalha, a gente demoraria mais 3 meses para zerar isso. Mas nós queremos ver se a gente antecipa. Eu falei aqui no bloco anterior, antes de rodar a matéria, antes de entrar o Diogo Ramalho explicando o que de fato aconteceu,
eu falei aqui da dificuldade que é para você conseguir cortar uma árvore aí na sua rua, no seu bairro. Mas o Josué Valadão, secretário de Obras, ele acabou de destacar que, primeiro, o prefeito Alexandre Calil não vai impor nenhuma restrição, nenhuma dificuldade para liberar verba para resolver o problema, para que fatos como esse não voltem a acontecer. Isso é ótimo. Acelera o processo de verificação nessas 7 mil árvores que estão para serem verificadas. Outro detalhe que me chamou a atenção, que saiu exatamente da boca do secretário. Os pedidos para cortes, que eles chamam de supressões e tal, esses pedidos, eles acelerarão os processos. Então, se você já tem um pedido, retira o que eu falei no bloco anterior, porque agora a prefeitura tende a tratar a situação de uma maneira célere. Por quê? Porque isso que aconteceu ontem poderia ter ocasionado uma grande tragédia. Vocês viram a dimensão que isso atingiu? O tamanho do problema, foram 9 carros. Aí eu começo a pensar um monte de coisas que eu sou obrigado a pensar. Vocês imaginam se dentro de um carro desses aí tem alguém, tem uma família com crianças, não é? E aí, além da árvore caindo, tem a questão do fogo que se alastrou muito rápido. De repente, pessoas idosas dentro de um carro, com dificuldade de locomoção. Isso poderia ter sido uma grande tragédia. E por isso, o prefeito Alexandre Calil prometeu que o processo para verificação dessas árvores será rápido, sem nenhuma restrição orçamentária. E é assim que tem que ser. Naturalmente que sem ventos fortes, né? Ontem não estava chovendo no momento, não tinha vento e tal. Então a árvore caiu naturalmente. Aí o secretário explicou muito bem o que pode ter acontecido. Mas em outros casos, de repente alguma praga, cupim, pode corroer a árvore por dentro e a árvore cair também. A gente não sabe. Independentemente do motivo que leve a esse tipo de situação que você está vendo agora, aqui na tela da Band, independentemente disso, é importante sim um cuidado, é importante sim, mais uma vez falando dessas medidas profiláticas, porque a prevenção pode evitar o problema. E tomara que, de fato, tudo seja acelerado para que a gente não volte a assistir essas imagens impressionantes que você vê agora aqui na tela da Band. Daqui a pouco o tenente do Corpo de Bombeiros Aihara, grande tenente Aihara, estará aqui no estúdio do Brasil Gente. A gente vai falar exatamente sobre essa questão, as questões envolvendo árvores. Que cuidados? Tem alguma coisa que você de casa pode observar na árvore ali na porta da sua casa, perto do local onde você trabalha? Alguma coisa que chame a atenção e que você possa, de repente, acelerar também, até para fazer uma denúncia para a prefeitura, ligar e dizer, olha, tem uma árvore aqui que está inclinando, está levantando aqui o piso do passeio, está com cupim, está perigoso e tal. Daqui a pouco o tenente Aihara fala conosco aqui no estúdio do Brasil Gente Minas. Peço sua atenção, hein? Não desgrude os olhos do Brasil Gente que está no ar a partir de agora. E detalhe, hoje a gente fala de coisa ruim, mas tem coisa boa também. Eu tenho mais promoção aqui no Brasil Gente Minas para você. Hoje a gente vai sortear uma consulta nutricional. Peraí que eu vou explicar. Em uma das melhores clínicas médicas de Belo Horizonte. Você está precisando de nutricionista? Você está precisando que seja feita para você uma dieta específica? Está fora do peso? Quer que uma nutricionista de ponta te oriente? Vamos sortear aqui uma visita, uma consulta médica com uma nutricionista, com um profissional de ponta, numa das melhores clínicas da cidade. Para participar é muito fácil. Meu WhatsApp já está aqui em cima. Meu não, nosso, já está por aqui. Você vai me responder. Você de casa é a favor de penas mais pesadas para quem dirige depois de ingerir bebidas alcoólicas? Você acha que quem bebe e for pego pela polícia tem que ter uma pena mais pesada? Responda no nosso WhatsApp que está aqui no canto alto da tela. E aí no final do programa a gente anuncia o vencedor da promoção, ok? Não perca tempo, não deixe de participar. É um baita de um presente, hein? E olha a notícia urgente, atenção, atenção, é notícia urgente aqui na tela da Band.
é preso em Belo Horizonte o soldado da Polícia Militar que matou a ex-mulher a tiros e fugiu com a filha de 4 anos em Santos Dumont, na zona da Mata Mineira. Você confere na fotografia na tela da Band. A menina foi localizada com ele e passa bem, graças a Deus. Ainda bem. Era um medo que a gente tinha de uma tragédia ainda maior. As buscas por eles estavam sendo realizadas desde o último sábado, quando o crime aconteceu. Gilberto Novaes estava afastado do cargo por problemas psicológicos há 3 meses. Mais informações ainda serão repassadas pela Polícia Militar ao longo da tarde, já que toda a nossa equipe está na coletiva da polícia. Daqui a pouco a gente vai falar ao vivo da delegacia, contando mais detalhes sobre a morte do policial. Esse policial que aqui está, nós já noticiamos e mostramos ao longo da semana, que assassinou a esposa e fugiu, a ex-esposa, e fugiu com a filha. Portanto, ele foi preso. Mais informações já já aqui na tela da Band, ok? Fique ligado. Agora tem uma outra informação. Daqui a pouco nós vamos mostrar que as penas para quem bebe e dirige, tá? Para quem bebe e dirige, ficarão mais pesadas. Desde as multas até o tempo de prisão para quem for para a cadeia. Ouve aí, vamos conferir aí uma pessoa que perdeu a filha, preste atenção, perdeu a filha por causa de um motorista que estava alcoolizado. Veja aí. Fomos acertadas em cheio em cima de um passeio por um motorista bêbado e sobre o uso de entorpecentes. Ele matou, feriu e está solto. E eu sigo hoje sem minha filha, minha única filha que eu tinha, e sem nenhum amparo de ninguém. Vocês estão vendo só o tamanho da tragédia? Isso acaba com uma família. Literalmente, né? O sujeito bebe, usa droga, e aí ele entra e começa a guiar o carro, e aquilo ali se torna uma arma perigosíssima nas mãos dele. E aí, encorajado, né? Bebida na cabeça, a máquina nas mãos, ele faz isso aí que fez com essa família. Essa mãe perdeu uma filha atropelada por um cara, por um vagabundo que havia tomado todas, que havia usado droga. Ele invadiu a calçada e matou a filha dessa senhora. Daqui a pouco você confere tudo aqui na tela da Band. Não saia daí, é daqui a pouco. 11 pessoas foram feridas em um acidente nesta manhã na BR-040 em 7 Lagoas, região central de Minas Gerais. Um ônibus de turismo bateu na traseira de um caminhão. O acidente chegou a causar 3 quilômetros de lentidão no sentido Belo Horizonte. A pista naturalmente já liberada, o trânsito flui lentamente, né? Naturalmente, vocês estão vendo aí, muita sujeira na pista. As vítimas não tiveram ferimentos graves e foram encaminhadas para o Hospital Municipal de 7 Lagoas. Vocês se lembram ontem que nós noticiamos aqui um acidente no mesmo trecho, na mesma rodovia, e aí a gente fica naquela. Negligência, imperícia, imprudência, um pouco das 3 coisas? Não se sabe, pelo menos até agora não temos mais informações. Fato é que, tá vendo só? A gente mostra um acidente grave como foi, vocês estão vendo aí as fotografias que mostram a gravidade do acidente, e aí eu acabo tendo a satisfação de dizer, e não poderia ser diferente, que não houve nenhuma morte. Para quem não acredita, eu respeito. Para quem acredita, eu repito, é a mão de Deus mesmo, viu? Olha o estado que ficou o ônibus, o caminhão, a pista, e só ferimentos leves. Ainda bem, porque poderíamos estar aqui agora também noticiando mais uma tragédia nessa rodovia que está virando a rodovia do capeta também. Impressionante. Aliás, eu quero rodar por ali para ver como é que está o estado da rodovia. Eu não sei se tem buraco.
quando ainda narrava futebol, e aí os jogos com o Mineirão estavam em obra, e a gente ia para Sete Lagoas para fazer os jogos. A estrada ali era uma marmota. Alguns trechos, muitas lombadas, aí fazem aqueles remendos mal feitos e tal. E era perigoso demais. Eu não sei se continua. Tá cheio de radar, privatizada, mas continua ruim. É desse jeito. E aí o povo é que sofre, né? Mais uma vez. Só que nesse caso, o acidente não vitimou fatalmente ninguém. Mas vocês estão vendo só? Ontem um acidente grave, hoje mais um acidente grave. Tá feia a coisa, hein? A Polícia Militar libertou um homem de 49 anos, vítima de um sequestro no bairro Fausto Pinto da Fonseca, em Nova Serrana, no centro-oeste de Minas. Segundo a Polícia Militar, após uma denúncia anônima, militares começaram a perseguição aos bandidos que estavam no carro da vítima e recebiam cobertura de comparsas em um segundo veículo que teria sido roubado pela quadrilha. Após perceberem a presença dos policiais, os bandidos abandonaram a vítima e os veículos em uma estrada e entraram em uma mata, disparando na direção dos militares que revidaram. Obviamente, a polícia não pode levar flores, né? Entra no matagal, vai atrás dos larápios, e aí os larápios, pei! E a polícia, calma, temos rosas, calma, temos flores para vocês. Aí a polícia tem que mandar bala mesmo, não tem jeito. Os caras estão atirando. A vítima sofreu pequenas lesões, foi encaminhada para o hospital de Nova Serrana, né? Daqui a pouco, até o momento, ninguém foi preso, mas a polícia continua procurando e vai acabar sendo, sabe por quê? As câmeras registram. Na entrada da cidade de Nova Serrana, várias câmeras das empresas, é só procurar que acha. É só procurar que acha. A equipe do meu irmão do coração, doutor Leonardo Pio, já está investigando, nosso regional. Daqui a pouco apresenta os bandidos aí. Agora eu vou contar para você uma coisa. Vem cá, Pisquilo. Nova Serrana também, hein? Nossa, mas rapaz do céu, mas o que tem de bronca em Nova Serrana, a cidade cresce 10% ao ano, um negócio maluco, né? A cidade está gigantesca, muitas fábricas, é muito dinheiro que gira ali em Nova Serrana, e aí ela está às margens da rodovia, né, da 262, e aí facilita a fuga. Aí tem a 494 que sai para Divinópolis, tem a rodovia que sai para Pitangui ali, que eu não sei que rodovia é, e aí tem sentido Belo Horizonte, aí você entra para Nação Gonçalo do Pará, você vai para Cabo do Cajuru, você vai para São José dos Salgados, você entra em Itaúna, você vai para Pará de Minas, você vai para Bom Despacho, você vai para... Nossa Senhora, aí a polícia tem que trabalhar mesmo. Coisa de maluco. Nova Serrana é complicado, muita violência ali na cidade, viu? Importante que o policiamento em Nova Serrana seja reforçado, porque é muita violência em Nova Serrana, meu Deus. Está liberada a MG 424, sentido Belo Horizonte, na altura de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte. Na manhã de hoje, manifestantes realizaram um protesto contra os pedágios que foram implementados na rodovia. A turma gosta de um pedágiozinho, viu? A turma gosta de um pedágiozinho. Aquela merda, desculpa, não podia falar merda, é um palavrão tão feio, né? Ah, não pode falar merda. Ai, não pode. Mas aquela merda daquela 050 ali indo para Divinópolis, indo ali para o sul de Minas, e Ribeirão Preto, aquilo ali... Aquela companhia que, não é companhia que chama, não, nem sei como é que chama, né? Nascentes das Gerais, concessionária Nascentes das Gerais lá, que eu acho que mudou, não é nem Nascentes das Gerais mais, mas é isso mesmo, mudou, mas acrescentou um nomezinho, uma siglazinha ali e tal. Eles cobram um pedágio absurdamente caro, e aí você vai daqui para Divinópolis, por exemplo, duplicação só até Mateus Leme. De Mateus Leme, aliás, só até Azurita. De Azurita para Divinópolis, é um trechinho ali de Itaúna. E os caras, atrasaram a obra, foram multados, renegociaram, assinaram um TAC, recomeçaram e o negócio, não anda. A turma gosta de um pedágio. É só... Eu vou falar um palavrão, mas é bonitinho. É só no rabicó do povo. É só... Que é isso, barulho aí, pô? É só no rabicó do povo. Impressionante. Eu tô rindo porque esse barulho foi engraçado.
Eu tô xingando, eu tô falando sério e vocês ficam me fazendo rir. Né? Impressionante como é que vocês avacalham o negócio. É que nem eu em casa quando vou xingar minha filha. Eu xingo a minha filha, olho pra ela e começo a rir. Eu peço desculpa. Desculpa, mas o pedágiozinho, o rabicó do povo, vocês gostam, né? E é pra todo lado, é na 040, é na 381, é na 050, é na 424. O povo gosta, aliás, o povo não, as empresas, as concessionárias. Antes de fazer a obra, de terminar a obra, começa a cobrar e a obra não sai. E o governo, ninguém faz nada, vai ali, aplica uma multazinha, não paga. E no rabicó do povo, vai! Barulho? Rápido intervalo, volto já, vou ali limpar. Não. Para, tu queria o João Kleber, eu chamei o intervalo, depois eu não era pra chamar, eu voltei, só que aí já tinha rodado. Que aqui é o seguinte, chamou, vai. Aqui os caras, o dedo do sujeito lá em cima fica assim, ó. O cara fica tremendo. Você fala, intervalo, pra ganhar, pra faturar. Aí você, intervalo, cara, pss, aí já era. Chamou, não volta mais. Vem cá, Pisquila. Aliás, você tá precisando trabalhar mais, viu, Pisquila? Parar de mandar vídeo pra mim, né? Nude de madrugada no celular. Ó. Um ônibus do transporte coletivo da capital e também da região metropolitana, aliás, em uma semana, porque abaixa esse negócio aí pra mim, abaixa mais, vai abaixando, abaixa mais. Aí, garoto, agora ficou bom. Vem cá, eu quero falar no Nicolau aí. Em uma semana, preste atenção, eu falei um ônibus, não, 7, errei por 6. 7 ônibus do transporte coletivo da capital e também da região metropolitana foram alvos dos criminosos que incendiaram os veículos. Vocês se lembram? Já bom destacar que um deles era particular, inclusive. Nas ações, bilhetes foram deixados para os motoristas, reivindicando melhorias na penitenciária Nelson Hungria. Vocês lembram que a gente destacou isso aqui. A Polícia Civil investiga as ações, mas enquanto isso, os usuários temem novas ações. Aqui em Belo Horizonte, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros divulgou que não haverá reposição desses ônibus incendiados. Vocês estão vendo o tamanho do problema? Eles colocam fogo no ônibus, reivindicando melhor. Eu falei isso aqui, eu não vejo relação. O que eu sou dono da empresa de ônibus? O que eu tenho com o presídio que precisa de melhorias? Vai reclamar com o Estado. Eu não tenho nada com isso. Não estou defendendo, não tem procuração para defender, não. Mas aqui eu não vejo relação. A Luciana Viana vai contar, olha o prejuízo de quem usa, do usuário dos ônibus. Veja aí. As imagens mostram o 7º ataque a ônibus na Grande BH em apenas 6 dias. O coletivo ficou destruído pelas chamas. A ação criminosa foi no bairro Piratininga, na região de Venda Nova, na noite da última segunda-feira. Os outros ataques aconteceram em Contagem, Brumadinho, São Joaquim de Bicas e Betim. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros em Belo Horizonte teme que a solução do problema não esteja perto. A gente está vendo isso com muita preocupação, porque nós não estamos vendo uma solução de curto prazo, até mesmo vindo dos órgãos públicos, de como vai ser resolvida a situação, não só para a população que está ficando desassistida, quanto para os nossos funcionários que estão perdendo emprego nesse período aí sem a frota, e quanto nos indenizar financeiramente. Quem está na linha de frente tem medo. A gente fica com um pouco de medo, né? Mas fazer o quê, né? Tem que trabalhar. De acordo com o sindicato, como não há seguro contra esse tipo de vandalismo, as empresas de ônibus arcam com prejuízo de R$400 mil por cada ônibus convencional e de até R$1 milhão se o ônibus for articulado. Para que outro veículo seja colocado no lugar, são quase 6 meses de prazo. O Sindicato das Empresas alerta que a queima dos ônibus força a redução do número de veículos circulando pelas ruas. Com isso, 500 pessoas deixam de ser transportadas por dia em um ônibus convencional. E se o ônibus for articulado, quase 1.000 passageiros deixam de ser transportados. Por enquanto, nós não vamos repor esses veículos, porque a gente precisa de uma solução definitiva para esse ponto. Infelizmente, a população sai um pouco prejudicada, nós também. E a nossa preocupação é chegar ao ponto até dos rodoviários, que são os nossos funcionários, não quererem trabalhar à noite mais. E aí vai ter a população ficar super desassistida à noite,
Tenente. Então é uma preocupação que a gente tem muito grande. A pessoa do bem não faz uma coisa dessa. Já está precário. Imagina se tirar. E a população deveria, né, ter mais consciência e parar de colocar fogo nos ônibus, né? A corda vai arrebentar sempre o lado mais fraco. De acordo com a Polícia Militar, 49 pessoas envolvidas em incêndios a coletivos já foram presas desde o ano passado. A corporação também afirma que está fazendo um mapeamento dos infratores para coibir a prática desse tipo de crime e que ampliou as abordagens aos ônibus em diversos pontos e horários. Já a BH Trans afirma que as concessionárias devem cumprir os quadros de horários e que, se houver descumprimento, o consórcio responsável pela linha pode ser autuado. A senhorita que foi entrevistada aí falou: a população tem que se conscientizar e parar de colocar fogo nos ônibus. Mas não é a população que coloca, não. É bandido que faz isso. Bandido, vagabundo, tem que ser preso. A população não faz isso, não. É pelo contrário, a população é quem é prejudicada pela falta dos coletivos. Porque você viu aí, a declaração foi muito aberta e clara, né? Não vamos repor agora, não há como, não é tão fácil assim, né? Mas a pergunta vai continuar no ar. Até gostaria depois de conversar com um especialista para tentar me explicar qual a relação, onde que funcionou, em que país, em que cidade, em que estado funcionou, que você taca fogo no ônibus daqui e eles melhoram as condições acolá. Honestamente não sei. Olha só, tem promoção no Brasil, gente, Minas, falei no início do programa. A gente vai sortear uma consulta nutricional em uma das melhores clínicas médicas de Belo Horizonte. Para participar é muito fácil. Responda a seguinte pergunta no nosso WhatsApp, que está no canto alto da tela. Você é a favor de penas mais pesadas para quem dirige depois de ingerir bebidas alcoólicas? Então, você participa. Conta pra gente a sua opinião aqui no Bandzap e daqui a pouco, no final do programa, a gente conta pra você quais são ou quem é a ganhadora do prêmio ou o ganhador do prêmio, ok? Eu preciso perguntar a você o seguinte: quais são os cuidados para evitar acidentes com árvores? Existe algum cuidado que pode ser feito? Você que mora ou trabalha em algum lugar que tem uma árvore que você entende, mesmo não sendo especialista, que ela está comprometida, o que fazer? A gente fala agora com o Tenente Pedro Ayrara, do Corpo de Bombeiros, nosso convidado. Chega para cá, Tenente, sempre muito atencioso com a nossa equipe. Obrigado pela vinda aqui mais uma vez. Tenente Ayrara, o que a população pode fazer quando nota que uma árvore pode cair, de repente nota uma inclinação, ela começa a levantar parte do piso, de repente cair galhos dessa árvore mostrando que ela já não está com uma vida muito legal, tá podre, cupim, enfim, o que a população pode fazer, Tenente? Olha, Everton, em primeiro lugar, as pessoas elas têm que tomar um determinado cuidado quando elas estão ali plantando aquela árvore ali em determinado local. Porque às vezes elas plantam um gênero arbóreo que não é compatível com plantio em calçada naquela região. Então, isso primeiro, é importante se informar, né, Tenente? Exatamente, saber escolher o tipo de árvore certo, porque dependendo do tipo de raiz, da formação ali daquela planta, que dali pode acabar prejudicando. Um outro cuidado que a gente deve tomar também, que é preventivo, é o cuidado em relação, às vezes, a como que aquela área ali ela vai ser cimentada. Muitas vezes o proprietário acaba cimentando aquela área e matando a raiz da planta. Agora, uma vez que já existe, né, a árvore ali, que ela já está plantada, a árvore geralmente ela dá alguns indícios que ela pode apresentar possibilidade de queda. Quais são esses indícios? Geralmente a casca dela começa a ficar muito seca, começam a aparecer determinadas pragas, alguns galhos começam a sair mostrando que existe, né, algum tipo de doença naquela árvore, e também uma situação que causa também a queda é um tipo de poda inadequado que altera o equilíbrio da árvore, porque às vezes é feita uma poda, né, por um profissional que não é qualificado, ou às vezes mesmo proprietário. Que pode desequilibrar a árvore. Exatamente, essa alteração do centro de gravidade da árvore faz com que o peso ele fique concentrado no local da árvore, e isso ao longo do tempo pode proporcionar assim uma queda. Agora, ontem no final da tarde, nós recebemos a informação de que esse acidente, pode abrir na tela aí, por gentileza? Esse acidente aí aconteceu aqui em Lourdes. Sim. Poderia ter sido uma grande tragédia, Tenente, ainda bem que não foi. É o que eu disse aqui, para quem acredita, eu vou dizer que foi a mão de Deus, para quem não acredita eu respeito também, mas fica difícil mensurar o que poderia ter acontecido. Foram 9 carros queimados
e essa árvore acabou caindo sobre os fios de alta tensão, ocasionando o acidente e posteriormente o incêndio. Por que essas medidas preventivas não são tomadas? Eu vi que o Josué Valadão, secretário de Obras, disse que o prefeito Alexandre Calil, inclusive, deu uma declaração que vai acelerar o processo de medidas que são preventivas e tal. Por que isso não foi feito antes de acontecer esse problema? Ou é feito, e porque é uma cidade muito grande, são mais de 7 mil árvores e por isso demora tanto? Porque Belo Horizonte tem uma característica, né, por ser uma cidade muito arborizada e por também os gêneros arbóreos que foram plantados aqui, nem sempre eles, antigamente, né, não existia esse cuidado tão grande com o planejamento de que tipo de árvore seria plantado. A gente realmente tem uma demanda enorme na cidade, especialmente nessa época que a gente acabou de passar por um período chuvoso muito forte, árvores que estão começando a ficar velhas na cidade, né, já apresentam uma idade avançada, então é natural que algumas dessas árvores apresentem essa questão do risco de queda. Existe, né, um movimento por parte da prefeitura em agilizar esse processo, algumas medidas já foram tomadas justamente para que a gente consiga, né, o serviço público ele consiga efetuar esse corte da melhor maneira possível. As pessoas que têm a intenção de fazerem um corte na casa, de repente porque tem praga, de repente porque nota que a árvore pode cair, ou até mesmo porque entende que pode facilitar a entrada de ladrões e tal, elas entram em contato e sempre reclamam da burocracia. Obviamente que não tem nenhuma relação com o Corpo de Bombeiros. Mas o que você poderia orientar quando houver a liberação para que o corte seja feito com segurança, tenente? Existem 3 situações que é interessante a gente esclarecer. Uma situação que é quando a árvore ela está encostando na fiação elétrica e aí, nesse caso, a responsabilidade pelo corte é da concessionária de energia, deve ser feito contato pela concessionária de energia. A outra situação é quando realmente a gente vê que a árvore está apresentando um risco que não é iminente, e aí, nesse caso, a responsabilidade da prefeitura. Aqui em Belo Horizonte, isso pode ser feito pelo telefone 156 ou então pelo site da Prefeitura de Belo Horizonte. E existe uma terceira situação, e aí somente nessa situação que o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo telefone 93, que é a situação de emergência, né, de urgência, ou seja, quando existe um risco iminente, quando a árvore já caiu na via pública, ou então quando ela está na iminência, esse período é real, ele é imediato, aí nós efetuamos esse corte, mas pelo fato de estar afetando ali a segurança daquelas pessoas. Fora dessa hipótese, é realmente pela questão da prefeitura. Lembrando, como você disse, esse corte ele tem que ser previamente autorizado, né, pela prefeitura, porque existe a necessidade de um laudo fitossanitário, e aí depois com a emissão desse laudo, se eu já tenho, se eu não quiser aguardar o serviço da prefeitura, eu posso contratar um profissional. Mas é interessante realmente eu contratar um profissional que ele sabe o que ele está fazendo, justamente para que ele não tenha, né, essa falta de cuidado na hora de cortar e acabe agravando ainda mais a situação. Essa poda ela tem que ser feita respeitando determinados critérios técnicos. Eu tenho que chamar um intervalo, mas agora uma curiosidade pessoal. Durante o calor, vocês do Corpo de Bombeiros trabalham muito na questão dos afogamentos. Sim, esse período agora também. Entra a questão do frio e então reduz os afogamentos, e o grande problema a partir de agora são os incêndios, os focos de incêndios aí nas matas? Exatamente. Agora em março, que terminou o período chuvoso, né, a gente começa a entrar numa situação de baixa de umidade, de elevação de temperaturas, e o estado de Minas Gerais, por ser um estado que a gente tem uma reserva, né, vegetal muito grande, aí começam a questão dos incêndios florestais. Então nossas equipes nessa época elas já se preparam, porque a gente muda o foco do nosso enfrentamento para essa situação dos incêndios florestais. Muito bem, Tenente Ayrara, obrigado pela participação mais uma vez. Grande abraço a toda a corporação lá. A gente agradece, Tenente Ayrara, e chama a sua atenção. Foi muito, o recado foi dado. Agora, baixa umidade, período de seca, cuidado com incêndios, cuidado com esse, bituca de cigarro na beira de estrada, não faça isso. Não faça isso, tenha muito cuidado. Vai botar fogo aí no lote vago, cuidado, porque espalha, vai dar trabalho aí pro Corpo de Bombeiros. Calma, tenha cautela, ok? Recado do Tenente Ayrara, um abraço a todos aí do Corpo de Bombeiros. Daqui a pouco, um dos militares, atenção para essa notícia, um dos militares que trabalhou em um parto dentro de um carro. Olha aí, olha as imagens, veja as imagens aí na tela da Band. O policial que trabalhou que fez o trabalho de parto, o ajudou no trabalho de parto dentro de um carro em Vespasiano, estará aqui para contar a experiência, emoção do início ao fim. O bebê passa bem, a mãe passa bem,
Essa é uma sargento que participou, André? Alguns militares, e ela não vem, mas ela participou. E aí você está vendo imagens aí, emoção do início ao fim, correu tudo muito bem. E as imagens na tela da Band daqui a pouco, dentro de instantes. Não saia daí, 2 minutos e meio, a gente volta. Muito bem, estamos de volta, Brasil, Gente, Minas no ar a partir de agora, quinta-feira, final de semana chegando. E o final de semana chegando, muita, mas muita gente, pé na estrada, carro na estrada. E aí eu lembro que começou a valer hoje a lei federal que deixa mais dura a punição, atenção, hein, para motoristas embriagados que provocarem acidentes de trânsito com morte ou lesão corporal. O infrator perdeu o direito de pagar fiança e o tempo das penas dobrou. O motorista pode ficar preso até 8 anos. 8 anos, Igor Calian. Desde 2014, a vida da Amanda não é mais a mesma. Na rotina, tem a difícil missão de vir ao cemitério visitar a filha, que foi morta por um motorista embriagado. Fomos acertadas em cheio em cima de um passeio por um motorista bêbado e sobre o uso de entorpecentes. Além do sofrimento pela perda, ficaram as sequelas e os traumas. Eu tenho depressão profunda, porque com a sequela na perna esquerda, tive rompimento do tendão patelar, rompeu todos os ligamentos, e na tíbia e na fíbula. Infelizmente, esse caso não é uma exceção. Centenas de pessoas perdem a vida por causa da imprudência de motoristas que dirigem embriagados ou sob efeito de drogas. Aqui em Minas Gerais, só no ano passado, foram 88 vítimas fatais. E para tentar diminuir essa estatística, que entrou em vigor uma lei federal que endurece as penas para quem for pego cometendo esse tipo de crime. A partir de agora, o motorista embriagado que se envolver em um acidente que leve a vítima a óbito deve pegar pena de 5 a 8 anos de prisão, com início em regime fechado. Pode ficar até 5 anos sem habilitação e deve pagar uma multa de quase R$3 mil. Caso o acidente cause lesão corporal grave ou gravíssima, pena de 2 a 5 anos, também com início em regime fechado, e multa de quase R$3 mil. Nos dois casos, não há mais a possibilidade de pagar fiança. A multa para quem for pego dirigindo alcoolizado e não causar acidente continua R$ 2.934,70 e a pena pode chegar a 3 anos de prisão. Atualmente, o crime de trânsito já é configurado quando o nível de álcool no sangue supera 0,33 miligramas por litro. Ou seja, aquela historinha de foi só um copo, não cola. Este médico especialista em medicina de tráfego ressalta que ninguém deve ficar preso à porcentagem, já que qualquer quantidade pode afetar os sentidos. A bebida e as drogas ilícitas, ela atrai a pessoa, né? Você não sabe o seu comportamento, como vai chegar, como vai ficar após a ingestão de bebidas. É zero, não pode beber absolutamente nada e ir para frente de um volante. Quem teve a vida completamente alterada por causa de um acidente comemora o rigor maior da lei, mas o sentimento de impunidade continua. Ele matou, feriu e está solto. E eu sigo hoje sem minha filha, minha única filha que eu tinha, e sem nenhum amparo de ninguém. É um paizinho de leis de meia boca mesmo, né? Aliás, as leis existem, né? A aplicabilidade da lei é que é frouxa. A justiça é frouxa nesse aspecto. Você veja aí a mãe contando o caso, o Igor dando detalhes na matéria de uma mãe que perdeu a filha atropelada por um sujeito que havia bebido, ingerido bebidas alcoólicas e também usado drogas. Aí esse cara mata a criança e está solto. É um negócio revoltante, cara, revoltante. E o que a mãe pode fazer? O que a mãe pode fazer? Não acontece. Ir atrás do cara para tirar satisfação e fazer justiça com as próprias mãos, não sou a favor. A justiça, eu acredito que o rapaz tenha sido preso. Mas aí a justiça não funciona. Ele fica preso, às vezes, horas, paga uma fiançazinha, réu primário, né? Não tem nenhum antecedente, moradia fixa, trabalha. Tirou a vida de uma criança, cara.
Imagina o sofrimento dessa mãe. Você que está assistindo aí do outro lado, eu cheguei a pensar em alguns segundos aqui em estar no lugar dessa mãe aí, enquanto a gente via a matéria. Alguns segundos. Me deu um desespero tão grande. Imagina você que está em casa. Se coloque no lugar dessa mãe. Olha o tanto que é revoltante o que aconteceu. Ela estava na calçada com a filha, sujeito bêbado, invadiu a calçada, ingeriu bebida, droga e acabou com a família dela, levando a filha dela, matando a filha dela. E o sujeito está solto. De repente até assistindo o Brasil Gente, ainda me xingando em casa, né? É revoltante, cara, é revoltante. Nós perguntamos agora há pouco se você é a favor de penas maiores para quem bebe e dirige. É a nossa promoção do dia, inclusive está valendo uma consulta nutricional, tá? Entre todos que participarem, nós vamos sortear uma consulta nutricional em uma das grandes clínicas médicas aqui de Belo Horizonte. Eu só quero saber se você é a favor. Bebeu, dirigiu, cometeu algum tipo de atrocidade, se é a favor de penas mais altas, mais radicais. Responda no nosso Band Zap aqui em cima. Daqui a pouco eu venho para anunciar o ganhador, ok? Daqui a pouquinho. A Polícia Militar acaba de informar as circunstâncias da prisão do soldado Gilberto Novaes, que matou a ex-mulher e sequestrou a própria filha de 4 anos. Vamos mostrar agora, nossa equipe esteve na coletiva, o Major Santiago, da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, confere, conta tudo para você agora, aqui na tela do Brasil Gente. Veja aí. Aconteceu nas imediações do shopping Oiapoque. Nós tínhamos a informação que ele buscava a produção de documentação falsa, exatamente para poder se escudar com isso e tentar o anonimato. E aí as investigações ditarão qual que era o objetivo dele. A Polícia Militar fez essa aproximação, conseguiu fazer a prisão dele com a máxima tranquilidade, até para diminuir a exposição dessa menina. A menina passa bem, já se encontra com o corpo psicológico da própria Polícia Militar, aguardando familiares para o desenrolar dos fatos. Agora, a parte mais revoltante da história, você vai ouvir agora da boca do Major Santiago. Porque a própria Polícia Militar já sabia que a ex-mulher do policial corria perigo. Olha o que diz aí, veja, sinta o que diz o Major Santiago. De um ano passado já tinha sindicâncias regulares apurando essa questão da violência doméstica, aturando a conduta desse militar, fez diversos boletins de ocorrência de ameaça e fazia visitas tranquilizadoras na cidade de Santos Dumont, valendo-se que ele servia no sul de Minas e não na zona da mata onde residia a esposa. A Polícia Militar tomava, inclusive ela ligava para os policiais militares que rapidamente deslocavam para dar segurança. Foram feitos boletins de ocorrência, registros de visitas tranquilizadoras e o processo exoneratório que inclusive culminou com o próprio afastamento psicológico dele. É isso que nos revolta, porque você viu aí, a polícia fez várias visitas tranquilizadoras, onde ela se sentia acuada, o ex-marido se aproximava, ela ligava para a polícia chegava, tranquilizava, ela vivia uns dias tranquilamente, daqui a pouco ele ameaçava, ficava rondando a casa e a vida dela, ela ligava para a polícia de novo, fazia mais um boletim de ocorrência. E por que esse cara não estava preso? Por que esse cara estava solto? Pois todos os passos dele mostravam que ele poderia fazer algo pior com a ex-mulher dele. E acabou fazendo. Numa dessas aí, é fácil pra gente que tá do lado de cá dizer, pô, por que ela não sumiu com a filha dela? Mas vai pra onde? Fazer o quê? Ganha vida lá, trabalha lá, vai mudar de estado, vai pro interior de Santa Catarina, morar onde? Fazer o quê? Com que dinheiro? E outra coisa, ele é policial, ele investiga, ele vai, chafuda daqui, mexe dali, investiga, e aí acha. Chafuda porque ele é um porco imundo. Então, deu todas as demonstrações de que poderia fazer algo pior e fez. É um negócio maluco isso. Ou seja,
A polícia teve todos os elementos, aí no caso é a justiça. Ele apresentava todos os elementos, ele deu de mão beijada. Ela tinha uma medida protetiva e ele se aproximava. Ele ficava rondando, ameaçando, e a justiça nada fez, até que ela morreu. Esse é um dos casos, esse é um dos centenas ou milhares de casos que acontecem em todo o país, de ameaças, de ex-maridos que não aceitam a separação, ou de repente o novo relacionamento da ex-esposa, e que ameaçam, e que fazem como esse policial que está preso fez com a ex-esposa. É muito triste e revoltante ao mesmo tempo. Bom, agora a gente vai falar de coisa boa, de uma notícia boa, que tem envolvimento também com a polícia, porém é uma notícia muito legal, com imagem inclusive. É um caso muito interessante. A Polícia Militar realizou um parto dentro de um carro, hoje pela manhã, na Marginal MG10, em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. A família estava a caminho do hospital quando a mãe da criança entrou no trabalho de parto. O motorista parou o carro em frente a um posto da polícia. Foi perspicaz o motorista, hein? Em frente a um posto da Polícia Militar Rodoviária. A via precisou ser sinalizada. E adivinha quem fez o parto? Os policiais. Olha que coisa sensacional. Olha aí, o momento que o parto estava sendo feito dentro do carro, né? E olha só, a imagem da criança já, e bem, tá passando muito bem. E essa policial aí, como é o nome da policial, André? Olha o nome da policial, olha que gracinha dessa criança. E que nasceu de uma maneira curiosa, né? Num posto da Polícia Rodoviária. Olha aí, ó, a foto dos policiais que ajudaram no parto, né? Você confere aí as imagens e as fotografias desse momento aí, já no hospital. Ah, não, isso aí, será que ainda estava no posto da polícia? Ou já estava no hospital, hein? Essa fotografia aí, eu acho que ele já estava no hospital, me parece. Parece que já estava no hospital. Então, mas o que me chamou a atenção foi que o motorista do carro foi perspicaz, né? Pô, vou parar aqui, próximo ao posto da Polícia Rodoviária, e a gente então efetuar esse parto aqui e tal. Eu tô ao vivo com a mãe da criança, é isso? Tá comigo por telefone? Alô, Ellen, boa tarde, Ellen. Cadê a Ellen? Fala comigo, Ellen, boa tarde. Boa tarde. Alô, a Ellen tá comigo aqui, é a mãe dessa criança. Ô, Ellen, me diz uma coisa, conta pra mim em rápidas palavras, narra pra mim em rápidas palavras o que de fato aconteceu. Eu estava em casa por volta das 7h40 da manhã, liguei para o meu pai, que é o motorista do carro. Aí ele pegou, rapidamente veio embora para me levar para o pronto-socorro, mas só que não deu tempo. No caminho a gente parou no posto policial, a Eloá nasceu e o policial começou com os procedimentos. E aí a sua filhinha nasceu. Ela nasceu, depois que foi para o hospital, ela está passando bem, está tudo bem com ela, Ellen? Sim, está sim, graças a Deus. E eu gostaria agora de dar um espaço a você, são 4h55, nós vamos até que horas, André? Então dá tempo. Eu gostaria que você, Ellen, fizesse um agradecimento através do nosso programa, à Polícia Militar, aos policiais que te ajudaram. Sim, eu agradeço muito a eles, agradeço a Deus pela vida deles e que eles estão de parabéns pelo atendimento. Muito legal, Ellen, parabéns, foi uma aventura, e aí, graças a Deus, correu tudo bem e a Eloá passa muito bem. Deus abençoe, Ellen, grande abraço. Amém. Tá aí, então, a gente falou com a Ellen, mãe da criança. Quem é que trabalhou? Olha só, chega pra cá, é o soldado Peixoto que tá comigo aqui. Tudo bem, soldado? Tudo bem, graças a Deus. E aqui o Tenente Fúvio. Prazer recebê-los aqui, tudo bem? Tudo bem. Tenente Soldado Peixoto, Tenente Fúvio, vocês dois participaram da ação ali, do parto? Sim, nós dois participamos. Rapaz, e que emoção que deve ter sido pra vocês, hein? Emoção bem grande. Vocês têm filhos? Sim, eu tenho. Você também tem, soldado? Não, ainda não. Ainda não? Ainda não. Mas deu pra emocionar ali, hein? Deu pra emocionar. Porque eu vou te contar, falando com a Ellen agora, eu fiquei imaginando que o soldado Peixoto, inclusive, é quem tá na foto ali. Soldado, ali naquele momento que aconteceu,
Vocês ficaram com medo de alguma coisa ou o treinamento oferece condição absoluta para que o parto fosse efetuado com maior tranquilidade? A Polícia Militar de Minas Gerais, né, durante nossos cursos de formações, ela nos dá uma carga de conhecimento muito bacana para a gente atuar nesse tipo de situações. Nessa situação específica, a Sargento Gisele Bertucci tem formação em fisioterapia e eu sou socorrista pela Cruz Vermelha. Então, facilitou bem o nosso atendimento. E correu tudo bem, não teve nenhuma intercorrência? Tudo bem, graças a Deus nós conseguimos fazer todos os procedimentos corretos. Quem deu tapinha? Ou não dá tapa mais? A criança é muito tranquila, então não precisou do tapinha. Rapaz, que coisa extraordinária. Agora, Tenente Fulvio, me diz uma coisa. É o primeiro caso que acontece ou já aconteceu em outras oportunidades? Com a nossa guarnição, no momento, foi a primeira vez. A primeira vez, né? Mas a Polícia Militar, frequentemente, tem se deparado com essas situações, né? Eu fico muito orgulhoso que eu tenho boa parte da minha família é da Polícia Militar, recebendo o Tenente Fulvio, Soldado Peixoto aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês. A Sargento, como é o nome dela? Sargento Gisele Bertucci. Sargento Gisele, eu gostaria muito de recebê-la aqui, mas recebemos uma péssima notícia de que hoje ela perdeu o avô, não é isso? Infelizmente. Veja você que coisa, que grande coincidência, desagradável coincidência. Na missão ela teve esse sabor. Pois é, um sabor muito grande, realmente. Gente, eu agradeço a vocês. Deixa eu só divulgar aí, André, que eu vou sair junto aqui com os meus companheiros. A Márcia, final de telefone 4034, ganhou essa consulta nutricional aí. Muito obrigado, a nossa produção vai entrar em contato. Vou me despedindo de vocês aí, ao lado de dois representantes da melhor polícia do Brasil. Até amanhã, pessoal. Vem aí, grande Joel da Atena. Tchau, pessoal.